Nós estamos começando aqui o nosso primeiríssimo Conexão Sinai. É o podcast que tem o objetivo de conectar pessoas em todas as partes do mundo, trazendo o som do céu que traz esperança. Aqui nesse podcast, você pode encontrar uma palavra de inspiração, um desafio pessoal para a sua vida. Aqui teremos a oportunidade de responder perguntas e de saber o que está acontecendo na Missão Sinai em Salvador e pelo mundo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Heber Mesquita e é um prazer entrar na sua casa, ter esse momento com você para nós compartilharmos coisas tão impactantes e importantes. O tema do nosso podcast de hoje, a nossa Conexão Sinai, é a fé em tempos difíceis. E para falar desse tempo tão especial e para conectar esse tema com você, nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Josias. O pastor Josias é mexicano, Josias Pérez é mexicano, e ele atuou por 3 anos ali na Ucrânia. Ele é casado com uma ucraniana e por 3 anos Deus o levou para a Ucrânia na plantação de igrejas e certamente é um grande desafio. Você hoje vai ser muito abençoado ao ouvir o seu testemunho. Quero convidar o pastor Josias para dar uma saudação a quem está em casa. Gracias, pastor. Bendiciones para todos aquellos que nos están viendo desde casa. Que este tiempo sea de mucha bendición para a glória de Deus. Para nos ajudar hoje nessa transmissão e para interpretar, nós estamos com a presença de Beatriz, que vai nos ajudar com essa transmissão. Graça e paz, irmãos. Deus os abençoe. É importante entendermos como a fé pode sobreviver em tempos difíceis. Quando nós pensamos numa cidade como Salvador, ou num contexto aqui de Brasil, talvez você esteja muito acomodado a todas as questões e situações que elas cercam a sua vida. Mas quando nós pensamos a fé em tempos difíceis, eu acredito que hoje nós podemos olhar um pouco mais como é viver a vida cristã em situação de perigo. E para essa conversa, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o que Deus está fazendo ali na Ucrânia. Pastor Josias, seja muito bem-vindo à nossa igreja, muito bem-vindo ao nosso canal e que Deus te bendiga e bendiga sua família, sua igreja e o propósito que Ele ha puesto em seu coração. Gracias, pastor. Eu sei que você está ansioso para saber o que Deus está fazendo. Então, a pergunta importante hoje, para esse momento, é especialmente você compreender como é que a sua fé lida com tempos difíceis. Eu quero deixar aqui o desafio para que você também convide outras pessoas para acessar esse nosso conteúdo. A pergunta que vai nortear hoje o nosso encontro é essa: você já imaginou como é viver a fé cristã em situação de perigo? E para começar, eu quero deixar aqui, Beatriz, com a sua ajuda, uma pergunta muito importante para o pastor Josias. O senhor viveu 3 anos em Kharkiv, enfrentando a guerra no dia a dia. Como isso transformou a sua forma de orar e depender de Deus? Então, pastor, usted vivió 3 años en Kharkiv enfrentando la guerra día a día. ¿Cómo eso cambió su manera de orar y depender de Dios durante este tiempo? La primera cosa que Deus me permitiu experimentar estando allá A primeira coisa que Deus me permitiu experimentar estando lá es que la fe no se trata de algo, sino de alguien. é que a fé não se trata de algo, mas de alguém. En la Biblia, en Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Na Bíblia, em Hebreus, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que se espera e a certeza das coisas que não vemos. Desde que era niño yo sabía ese versículo, pero no lo había experimentado. Desde que eu era criança, eu conhecia esse versículo, mas não compreendia o que significava. Y yo me detenía en ese versículo, pero no iba más allá a los siguientes versículos. Eu me agarrava a esses versículos, mas eu não ia além dele. Continúa la escritura diciendo,
porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. E a Bíblia continua que por essa fé os antigos caminharam. Y empieza a hacer una lista de personas que básicamente creyeron la palabra de Dios y esperaron al Mesías que vendría. E começa a listar pessoas que viveram pela fé, Como Moisés, que miraron hacia el futuro esperando al Mesías, como Moisés, que estavam sempre olhando para o futuro, esperando o Messias, esperando un Salvador. esperando um Salvador. Eso nos enseña que la fe no se trata de algo, sino de alguien. Então, a fé não se trata de uma coisa, é alguém. Dios prometió un Salvador en el Antiguo Testamento Deus prometeu um Salvador no Antigo Testamento y lo cumplió. e cumpriu. Eso cambia todo, E isso muda tudo. porque el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es ese Mesías, Porque no Novo Testamento nos diz que Jesus é o Messias, el Mesías prometido, o Messias prometido, que vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos, que veio viver uma vida perfeita que nós não podemos viver. que fue crucificado por nosotros, Foi crucificado conosco que resucitó al tercer día. e que ressuscitou no terceiro dia. Eso es un hecho, Isso é um ato, una realidad. uma realidade, um fato. Entonces, Jesús, que consumó todo en la cruz, Él está vivo. Então Jesus, que consumou toda a cruz, está vivo. Él que solucionó nuestro problema de separación para con Dios. Ele que resolveu o nosso problema de separação entre Deus, Él está con nosotros. Ele está com a gente. Eso fue lo que me sustentó estando allá. Isso foi o que me sustentou estando lá. Y eso me permitió estar firme, Isso me permitiu estar firme, sabiendo que Jesús ha consumado todo en la cruz. sabendo que Jesus já consumou tudo na cruz. Yo sé que lo hablamos como un cliché, Eu sei que a gente fala como algo clichê, pero eso me sustentó allá, mas isso me sustentou lá. porque sabía que si moría, está bien, Porque eu sabia que, mesmo se eu morresse, estaria tudo bem. porque Jesús ya lo arregló. Porque Jesus já preparou tudo. Y lo que sea que suceda, Él lo guía con su mano. E o que quer que acontecesse, estava nas mãos dele. Ese tiempo me enseñó a depender de Él cada día. Esse tempo me ensinou a depender de Deus a cada dia. Y solamente esa respuesta que a mí me sustentaba, dársela a las personas que no lo conocían. Então, eu dava às pessoas essa resposta que me sustentava. Que maravilha! A fé é alguém. Que bênção saber que Jesus, ele está vivo. E que a qualquer momento nós estamos prontos a perder tudo que temos, porque já temos o que é maior, que é Jesus. Amén. Que bênção! Quais foram os maiores desafios espirituais ao pastorear uma igreja em meio a sirenes, bombardeios e perdas? Entonces, ¿puedes, pastor? Sí, ¿Cuáles son los mayores desafíos espirituales al pastorear una congregación en medio de sirenas, bombardeos y perdidos? yo creo que hay dos maneras de ver esto. Acredito que existem duas maneiras de ver isso. Por un lado son los desafíos, pero por el otro lado las ventajas. Por um lado, são desafios, mas por outro, são oportunidades. En cuanto a los desafíos, hay uno que creo que es el más importante. Quanto aos desafios, existe um que é o mais importante. Y es que como iglesia estamos tentados a pensar que en medio del caos, que ese es el problema. Como igreja, estamos tentados a pensar que no meio do caos, esse é o problema. Es decir, no hay comida, gente está muriendo y pensamos que ese es el problema y hay que hacer algo. Que não tem comida, que as pessoas estão morrendo. Então pensamos que esse é o problema e que precisamos fazer alguma coisa. Aunque esto es cierto, hay un problema más de fondo, De fato, esse é um problema, mas existe um problema maior, que es que la gente no conoce a Jesús. que são as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Yo lo pensaba de esta manera. Eu pensava assim: Naciones Unidas, los gobiernos pueden ir y dar comida en medio de la guerra.
Nações Unidas, governos podem ir dar comida em meio à guerra, pero solo la iglesia puede dar la respuesta espiritual que es Cristo. mas somente a igreja pode trazer a resposta espiritual que é Cristo. Y en muchas iglesias se distraen priorizando aquellas cosas que otras organizaciones pueden hacer. Muitas igrejas se distraem priorizando coisas que algumas outras organizações já podem fazer. Me tocó conocer amigos que querían con todo su corazón ayudar, pero lo más que podían hacer era traer comida. Me chamou a atenção conhecer pessoas que queriam tanto ajudar, mas a única coisa que poderiam fazer era trazer comida. Pero nosotros somos llamados a llevar comida para predicar el evangelio. Mas nós somos chamados a levar comida para pregar o evangelho. La comida es solo un medio para el propósito que es que la gente reciba vida creyendo en Cristo. A comida é só um meio para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Entonces, eso no lo puede hacer ninguna organización en el mundo, solo la iglesia. E isso nenhuma organização do mundo pode fazer, somente a igreja. Ese creo que es el desafío, el mantener siempre recordando que la iglesia está ahí primero para predicar el evangelio. Então, um desafio que nós temos é sempre manter o foco de que a igreja está ali para pregar o evangelho primeiro. Nadie más puede hacer eso. E ninguém mais pode fazer isso. Pero como dije, también es una ventaja la situación. Mas também, como eu disse, a situação também é uma oportunidade. Porque estando ahí no puede uno predicar algo que no sea Cristo. Porque estando lá, não dá para pregar nada mais além de Cristo. Una persona perdió su casa, perdió sus hijos. ¿Qué le puede dar paz? Então, uma pessoa perdeu a sua casa, perdeu seus filhos. O que mais pode te trazer paz? Yo le puedo traer comida y se le quita el hambre, pero el dolor sigue ahí. Eu posso te trazer comida, mas isso acaba com a fome, mas não tira a dor que ela está vivendo. Yo puedo prometerle una mejor vida o salud o lo que sea, pero suena vacío. Posso prometer uma boa vida, saúde, mas isso soa muito vazio. Sin embargo, cuando nos queda solo una alternativa, darles a Cristo. Então só temos uma alternativa: vamos dar a Cristo. Y cuando hicimos eso, vimos cómo Dios le dio paz y fortaleza y vida a personas que habían perdido todo. E quando fizemos isso, nós vemos como Deus trouxe paz, trouxe esperança a pessoas que haviam perdido tudo. Y eso me fortalece mi fe también. E isso fortalece a minha fé também. Y entendimos, mi esposa y yo entendimos que solamente teníamos una tarea principal, predicar el evangelio. Então, eu e a minha esposa, nós entendemos que só tínhamos uma tarefa principal, que era pregar o evangelho. Y con ese evangelio, personas recibieron lo que nada ni nadie les podía dar, que es paz en medio de las circunstancias todos los días. E através desse evangelho, as pessoas receberam o que ninguém mais pode dar, que é paz e esperança no meio dessa situação. Somente Deus providenciou isso. Que interessante. Acredito que isso é um grande desafio para nós, entender que as necessidades, elas não necessariamente são um problema, como nós muitas vezes enxergamos, mas uma oportunidade. Eu fico impactado com o testemunho e fico pensando nas muitas necessidades que cercam aqui o nosso povo, mas, sobretudo, lembrando que talvez você que está aí me assistindo ainda nunca enfrentou uma situação de perigo tão real a ponto de ter a possibilidade de perder tudo que tem de uma hora para outra. Mas é bom saber que Deus tem levantado pessoas, é bom saber que esse problema e essa necessidade que muitas vezes a gente olha, Deus está usando de uma maneira grandiosa para pregar o nome de Jesus. Amém. Então, você já mencionou alguns, mas quais textos da Bíblia se tornaram mais reais para a sua vida, para a sua fé e para a sua família durante a guerra?
¿Qué textos en la Biblia volvieron más reales para ustedes y su familia durante la guerra, pastor? Hay varios, pero hay dos principalmente. Existem vários, mas principalmente dois. El primero es Mateo 24:14, Primeiro é Mateus 24:14, donde Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. e onde Jesus fala que esse evangelho vai ser pregado a todas as nações e então virá o fim. Jesús no dijo, quizá va a ser predicado, vamos a hacer todo lo posible. No. Ele não disse, talvez vai ser pregado, vamos fazer o possível. Não. Jesús aseguró que su evangelio será predicado a todas las naciones. Jesus assegurou que o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Entonces, yo pensé de esta manera, yo estoy aquí para predicar ese evangelio Então, eu pensei assim, eu estou aqui para pregar esse evangelho, que tiene garantía de que va a ser predicado, que tem a garantia que vai ser pregado. todo está bien. Tudo está bem. Nada nos va a poder detener. Nada vai nos deter. Y eso me sustentó todos los días. E isso me sustentou todos os dias. Y el segundo pasaje es Mateo 28, del 16 al 20, E a segunda passagem é Mateus 28, do 16 ao 20. donde Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Onde Jesus se aproximou dos seus discípulos e falou que toda a potestade está entregue no céu e na terra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, dijo él. Portanto, vão e façam discípulos, ele disse. Y yo estoy con ustedes. E eu estarei com vocês. Yo pensé, bueno, Ucrania está entre el cielo y la tierra, es parte de esto. Então eu pensei, bom, a Ucrânia está entre o céu e a terra, então faz parte disso. Es decir, Jesús tiene toda autoridad aún aquí. Então, Jesus também tem toda a autoridade aqui. Por tanto, yo puedo y debo solo predicar su evangelio y él va a levantar discípulos. Então, eu posso e devo pregar o evangelho e ele vai levantar os seus discípulos. Y él prometió estar conmigo. E ele prometeu estar comigo. Durante las noches hay alarmas y drones y misiles todas las noches en nuestra ciudad. Todas as noites em nossa cidade há drones, mísseis, alarmes. Pero yo tengo un hijo pequeño de 2 años. Mas eu tenho filho pequeno de 2 anos. Él se molestaba cuando escuchaba las explosiones. Ele se assustava quando escutava as explosões. Pero cuando nosotros lo abrazábamos, Mas quando se nós acababa su problema. abraçávamos, Ya no tenía miedo, podía seguir durmiendo. ele já não tinha medo e podia seguir dormindo. Y una noche mientras yo lo estaba abrazando, yo pensé, así Jesús me tiene a mí y Él está conmigo. E uma noite eu estava abraçando ele e eu pensei, assim é como Deus me tem a minha vida, está me abraçando. Y Él es más grande que los drones, que los misiles. E Deus é maior do que os drones, os mísseis. Y nada puede tocarme a menos que Él lo permita. Nada pode me tocar a menos que Ele permita. Y si Él lo permite, es bueno. E se Ele permite, é bom. Que poderoso isso, não é verdade? Eu acredito que nós estamos tão preocupados em cuidar de nós mesmos que, de fato, nós nos perdemos em nossos cuidados e, de alguma forma, desconfiamos do cuidado de Deus. Mas é tão importante. Eu penso o seguinte, então, como manter a fé quando o perigo deixa de ser algo ocasional e se torna real e cotidiano? Você sabe que a qualquer hora pode cair um míssil, uma bomba ali onde você está. Como manter a fé? ¿Cómo mantener a fe cuando el peligro y la amenaza no es algo ocasional, pero es cierto que va a pasar? ¿Cómo mantener su fe? Cuando el peligro es real y cotidiano, nada más tenemos una opción. Quando o perigo é real e cotidiano, a gente só tem uma opção. Que la palabra de Dios sea real y cotidiana también. Que a palavra de Deus seja real e cotidiana também. Eso es algo que de pronto cuando estamos en la comodidad nos olvidamos. Isso é algo que a gente costuma se esquecer facilmente quando estamos na sociedade.
muchas veces en nuestra dinámica de iglesia, vamos, escuchamos la palabra el domingo, ahí la dejamos hasta el siguiente domingo. Então, muitas vezes, na nossa rotina de igreja, nós vamos ao domingo, nós escutamos a palavra e esperamos o próximo domingo. Y muchas veces hay personas que buscan ir otra vez a la palabra, pero es porque se sienten culpables y no lo hacen. Sienten que deben de hacerlo. E muitas pessoas querem ouvir a palavra porque também se sentem culpadas, né? Porque entendem que, de alguma forma, elas devem fazer isso. Pero no pueden ver que la palabra es nuestro alimento. Mas elas ainda não estão vendo que a palavra é o nosso alimento. Y el alimento se disfruta. E o alimento se desfruta. Y tiene que ser constante. E tem que ser constante. Para mí, si lo llamamos así, una disciplina espiritual, es predicarme el evangelio a mí mismo todos los días. Uma disciplina espiritual, para mim, é pregar o evangelho para mim mesmo todos os dias. Todos los días hablarme quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Como yo soy el predicador, pero yo estoy escuchando la predicación también. Todos os dias dizer para mim mesmo quem é Jesus e o que Ele fez. Todos os dias eu mesmo estou escutando a pregação. Eso es lo que a mí me ha mantenido. É isso que me mantém. Y también aprendí mi práctica de Efesios 6. E também aprendi a prática de Efésios 6. Efesios 6 dice que entre la armadura de Dios hay un escudo que es de fe. E em Efésios 6 diz que existe uma armadura de Deus. Y ahí hay un escudo que es de E fe. existe um escudo de fé. Y cuando yo era niño yo pensaba que la fe era solo, otra vez, que era solo algo así que estaba ahí, pero no sabía cómo. Quando eu era criança, eu entendia que a fé era algo que estava ali, mas não sabia como. Yo imaginaba que tomar el escudo de la fe era solo decir, estoy protegido. Eu imaginava que tomar o escudo da fé era como me proteger e garantir isso. Pero como algo imaginario nada más. Mas como algo imaginário. Pero allá entendí que no, que es algo práctico. Mas lá eu entendi que não, que é algo prático. ¿Cómo tomar el escudo de la fe? Como tomar esse escudo da fé? La fe viene por el oír y el oír la palabra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Entonces mi escudo es al final escudo de la palabra. Então, na verdade, o escudo é a palavra. Entonces aprendí esto que creo que le puede bendecir a quienes nos están escuchando. Então, eu aprendi isso e eu acredito que pode ser uma bênção para quem está escutando. Cuando Satanás envía un dardo de fuego, que es un temor, desánimo, palabras de desánimo, lo que sea. Quando Satanás envia dardos inflamados de temor, de desânimo, o que seja, yo debo de tener una palabra que apague eso. eu tenho que ter uma palavra que bloqueie isso. No una palabra mía, sino un escrito está. Não uma palavra que seja minha, mas uma palavra que seja assim está escrito. Como Jesús respondió en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. Assim como Jesus respondeu no deserto a Satanás, assim está escrito, assim está escrito. Entonces esa dinámica de responder en mi mente a cada temor con un escrito está y la palabra apaga los temores. Então, esse hábito que eu tenho de todas as vezes que me vem um pensamento, eu trago a palavra de Deus, isso eu consigo lidar com os temores. É assim que eu lido com os temores. Hacíamos eso con mi esposa. Assim que eu faço com a minha esposa. Practicábamos. Yo le decía, si yo te digo, estás sola, ¿qué palabra tienes tú para responder? Então, eu falava com ela, se vem uma palavra sobre você, você está sozinha, que palavra você vai responder? Es un dardo de nadie está contigo. É um dardo inflamado dizendo, ninguém está com você. Entonces ya ella respondía, escrito está, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Então ela se lembrava da palavra, assim está escrito, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. O un dardo de, no, Dios no te ha perdonado. Ou talvez sobre um dardo inflamado que diz assim, você não está perdoado.
Y ella respondía, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. E então ela respondia, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Esa práctica simplemente. Essa prática, simplesmente. Y eso nos mantuvo firmes. E isso nos manteve firmes. Un día me preguntó mi esposa, Dia minha esposa me perguntou, ¿no tienes miedo? você não tem medo? Le dije, no. ¿Y tú? Eu disse, não, e você? Dice, no. Y me dice, ¿deberíamos preocuparnos porque no tenemos miedo? Não. Então, eles disseram, então a gente deveria se preocupar porque a gente não tem medo. La palabra de Dios dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento está en Él. A palavra de Deus diz que Ele mesmo guarda em completa paz aquele cujo pensamento está no Senhor. La oración, todo lo demás es muy importante, pero todo se edifica sobre la palabra. A oração e tudo mais é muito importante, mas tudo se edifica na palavra. Que maravilha! Nós estamos aqui no Conexão Sinai, nosso primeiríssimo podcast, e nós temos trazido aqui o desafio de conectar você de todas as partes do mundo com a fé em tempos de perigo ou de dificuldade. Foi bem interessante ouvir o que você disse agora, porque eu me lembrei de Jesus considerando o homem que ouve a palavra e pratica. Ele é considerado aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então vêm os vendavais e vão bater contra aquela casa e ela vai ficar de pé. Amén. Foi bem interessante e eu acredito que esse é o desafio para você que está nos ouvindo agora e é também para mim, que os perigos são reais e cotidianos, mas a palavra também é. Amén. A palavra de Deus, a presença de Deus. Que bom. A próxima pergunta que eu ia fazer, você já adiantou bastante, mas é interessante a gente entender um pouco como é que a igreja que você pastoreia tem lidado com isso. Como manter a fé, aliás, que práticas espirituais ajudaram a sua igreja a não sucumbir ao medo, mas crescer em esperança. Pastor, he compartido algunas pláticas que te he ayudado a lidar con los miedos, pero ¿qué prácticas ayudan su iglesia a lidar con el miedo E crescer a y esperança. crecer en la esperanza? Primero lo que ya había mencionado de recordar el Evangelio, quién es Jesús. A primeira coisa é sempre se lembrar do Evangelho e quem é Jesus. Pero otra cosa muy importante es el agradecimiento. Mas também uma outra coisa muito importante é a gratidão. Es el agradecimiento, pero no solo por las cosas superficiales, É a gratidão, mas não só pelas coisas superficiais, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. mas pelo que Deus fez em Cristo por nós. En Habacuc confesó ya, él sabía que venía un desastre, pero él dijo, aunque no haya en las vacas no den leche, aunque no haya productos, con todo yo me alegraré en el Em Señor. Habacuc, a Bíblia fala, ainda que não haja pastos, ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Y ese es un agradecimiento por la salvación, por quién es Dios, por su favor, por su misericordia. Então, é um agradecimento pela salvação, por quem é Deus e por sua misericórdia. Todo eso es más grande que cualquier circunstancia. Tudo isso é maior do que qualquer circunstância. Pero lo que esté más cerca de nosotros es lo que vemos más grande. Mas o que está mais próximo de nós é o que nós vemos à nossa frente. Pienso en una montaña que está a lo lejos, es grande. Eu penso, por exemplo, em uma montanha que está um pouco distante. Ela parece muito grande. Mi dedo es pequeño comparado con la montaña. Mas isso parece pequeno? La montaña es grande, mi dedo es pequeño. Dedo. Então, mas o dedo é pequeno comparado à montanha. Pero si yo pongo mi dedo aquí cerca, parece más grande que la montaña. Mas se eu aproximo o meu dedo
do meu olho, então parece ser maior do que a montanha. Si yo solo miro mis problemas, parecen más grandes que lo que Dios ha hecho por mí. Então, da mesma forma, se eu só vejo os meus problemas, isso parece sempre maior do que aquilo que Deus fez por mim. Entonces tengo que poder mirar y ver quién es Dios, lo que Él ha hecho, su gracia, su misericordia, su justicia, sus promesas que ya cumplió y las que va a cumplir. Então eu preciso olhar para aquilo que Deus fez, aquilo que Ele prometeu, as promessas que Ele cumpriu e tudo aquilo que Ele fez por mim. Al mirar solamente a Él, no, aunque uno se sienta desesperanzado, esa desesperanza se va. Então, somente ao olhar para Ele, mesmo que a gente esteja se sentindo desesperançosos ou desanimados, esse desânimo vai embora. Ucrania me enseñó una cosa, A Ucrânia me ensinou uma coisa, que la vida cristiana no es un placebo. que a vida cristã não é um placebo. Mucha gente piensa que la vida cristiana es un placebo. Muita gente pensa que a vida cristã é um placebo. No tengo problemas. Ah, não, eu não tenho problemas. No me duele. No me duele, y negando todo y piensan que tienen que creerse algo ellos mismos E eles pensam que tem que y negar sus problemas. que eles precisam negar os seus problemas e que eles precisam crer em algo eles mesmos. No, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones Não, mas Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflição y son reales. e são reais. Pero yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Mas ele fala, mas eu venci o mundo. Entonces, la vida cristiana no es un placebo, es de verdad tenemos una respuesta que es más grande que los problemas. Então, a vida cristã, ela de fato não é um placebo. Nós de fato temos uma resposta que é maior do que todos os nossos problemas. Nuestro Señor venció a la muerte O nosso Senhor venceu a morte. y ha prometido aún resucitarnos. E Ele nos prometeu nos ressuscitar. Esto es más grande que cualquier Isso é problema. maior do que qualquer problema. Que bênção. Eu acredito que nós devemos, de fato, focar na grandeza de Deus e da sua obra. Amém. E desfocar daquilo que são os nossos problemas. E, de fato, até entender que eles fazem parte do mundo e da vida, uma vez que o mundo foi afetado pelo pecado. E em lugar de a gente ficar procurando esse bem-estar social, essa acomodação, essa paz que deixa tudo em harmonia no mundo, como se nenhum problema difícil pudesse ocorrer, entende? Que extraordinário. Déjeme decirle algo nada más, pastor. Me deixa compartilhar algo também, pastor. Estando en Ucrania me decían, tú eres de México, ¿verdad? Quando eu estava na Ucrânia, me diziam, você é do México, verdade? Y me decían, ahí hay muchos problemas de narcotráfico. Lá tem muitos problemas do narcotráfico. ¿No te da miedo estar allá? Você não tem medo de estar lá? Y en México me dicen, ¿no te da miedo estar en Ucrania? E no México me falam, você não tem medo de estar na Ucrânia? Los de Ucrania tienen miedo de México. Os de Ucrânia têm medo do México. Y los de México tienen miedo de Ucrania. E aqueles que são do México têm medo dos que são da Ucrânia. La verdad es que cada país tiene sus problemas, Na verdade, cada país tem os seus problemas. pero la respuesta es la misma. Mas a resposta é a mesma. Es Cristo. É Cristo. ¿No tienes miedo de estar acá? ¿En Brasil? Sí, Ai, así es. ai. Mas que bênção. A confiança de que Deus é maior, Amén. certamente pode ser vista na sua vida e nessa missão. Mas tem uma questão muito importante que é a sua família. Como o Senhor cuidou aí da saúde emocional e espiritual da sua esposa e do seu filho, enquanto tentava ser forte para outras pessoas? ¿Cómo proteger la salud emocional y espiritual de su esposa y hijo mientras usted mismo estaban trayendo fuerzas para otros? Creo que la respuesta está en la palabra. Eu acredito que a resposta está na palavra. Jesús dijo esto en Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Então,
Jesus falou isso em sua palavra em Atos. Então, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. No se puede ser testigo si no se recibe poder primero. Não podemos ser testemunhas se não recebemos poder primeiro. Y es lo mismo, no podemos servir a otros si nuestra familia o nuestra vida no está recibiendo fortaleza de parte de Dios. E assim também não podemos ajudar os outros se a nossa família também ainda não recebeu de Deus a força. Para nosotros la gracia que Dios nos dio, una es servimos juntos. Para nós, uma graça que Deus nos deu é que nós servimos juntos. Es decir, preparamos los mensajes juntos, predicamos los mensajes juntos, meditamos, compartimos, todo lo hacemos juntos en la palabra. Preparamos as mensagens juntos, nós pregamos juntos e preparamos todas as palavras e mensagens juntos. Pero no es como, no los preparamos para predicarlos. E nós não preparamos para pregar. Primero lo preparamos para nosotros, nos lo comemos. Então, primeiro, nós preparamos para nós mesmos, nós comemos. Y solo salimos a decir que está bueno. E então, nós somente saímos e dizemos, está bom. Aí está. Esa es la gracia de poder tener nuestro tiempo juntos, nuestro culto juntos. Essa é a graça de poder ter um tempo juntos de culto. Cuando mi hijo estaba todavía en el vientre de mi esposa, yo le predicaba el evangelio. Quando o meu filho ainda estava no ventre da minha esposa, eu já estava pregando o evangelho para ele. Y desde ahí predicaba, mira, vas a nacer en un mundo de pecado, pero ya hay una respuesta que es Cristo. E desde então eu já estava dizendo, você vai nascer em um mundo de pecado, mas existe uma resposta que é Cristo. Y le decía, tú de hecho vas a ser un pecador. E eu dizia a ele, você vai ser um pecador. Yo no espero perfección de ti, Eu não espero perfeição de você, pero hay una respuesta que es Cristo. mas existe uma resposta que é Cristo. Y en esas cosas Dios fortalece a mi esposa, a mí y ahora a nuestro hijo. E nessas coisas, Deus sempre fortalece a mim, a minha esposa e agora o meu filho. Y eso, orar con agradecimiento. E é orar com agradecimento, com gratidão. Y la forma práctica de hacerlo es, otra vez, recordar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. E a forma prática é sempre lembrar de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Lo que Él ya ha hecho por nosotros, eso cambia todo. O que Jesus já fez por nós, isso muda tudo. Eso es. Extraordinário. Eu tive a oportunidade esses dias de, conhecendo o pastor Josias, ver numa chamada de vídeo a esposa e o filho, mas também acompanhando o material que está para ser apresentado na igreja, eu vi ele pregando e a esposa traduzindo para jovens ucranianos. E eu fiquei bem impactada com a família trabalhando juntos. Mas ele me contou algo assim que eu não sei como você reagiria, que foi o nascimento do seu filho. Pastor Josias, conta um pouco de como foi essa experiência do nascimento do seu filho e em meio a essa guerra. Pastor, ¿puedes compartir cómo fue el nacimiento de su hijo en el medio de la guerra? Sí, primero tenemos algunas fotos que probablemente las van a ver de mi esposa embarazada traduciéndome con el chaleco antibalas. Primeiro, vocês podem ver algumas imagens que vão aparecer da minha esposa grávida, mas usando um colete à prova de balas. Es decir, estuvimos yendo a predicar los tres antes de que mi hijo naciera. Ya íbamos los tres. É que a gente estava indo pregar antes que o meu filho nascesse, nós três. Cuando mi hijo nació, mi esposa tuvo complicaciones y a mí me mandaron a nuestra casa y ella se quedó en el hospital en observación. Quando o meu filho nasceu, a minha esposa teve complicações e então ela precisou ficar hospitalizada em observação. Y a medianoche, esa noche, un misil cayó del otro lado del hospital, en el hospital, pero de un lado.
E na meia-noite desse dia, um míssil caiu nesse hospital, só que afastado do lugar onde ela estava. Cuando yo estaba en la casa, miré las noticias y vi el hospital destruido. Quando eu estava em minha casa, eu olhei as notícias e vi o hospital destruído. Y en Ucrania hay un toque de queda de las 11 a las 5 de la mañana y no puede uno salir. E na Ucrânia tem um toque de recolher das 11 às 5 e você não pode sair. Si sale uno, le disparan. Porque se você sai, eles disparam. Entonces no podía salir y quería ir al hospital, pero no podía. E eu não podia sair, eu queria ir para o hospital, mas eu não podia. Fueron como 2 horas donde Dios me llevó a orar simplemente. Foram 2 horas onde Deus me levou a somente orar. A decir, Señor, somos tuyos. E a dizer, Senhor, nós somos seus. Mi esposa es tuya, mi hijo es tuyo, yo soy tuyo. Minha esposa é sua, o meu filho é seu, eu sou seu. Lo que sea que usted decida está bien. O que quer que o Senhor decida, está bem. Solo ayúdeme. Mas me ajuda. Y eso fue orar todo ese tiempo. E foi assim, orando todo esse tempo. Y ya 2 horas después me llama mi esposa y me dice que, perdón, es que estaba medicada, no pude responder tu llamada. Então, minha esposa me respondeu 2 horas depois. Glória a Desculpa, eu Deus. estava medicada, eu não vi sua Y chamada. le dije, pero dispararon al hospital. Mas dispararam no hospital. Y ella dijo, sí, pero yo no escuché. Sim, mas eu não escutei. Y pregunté, ¿dónde está mi hijo? E então eu disse, então onde está o meu filho? Y ella dijo, no te preocupes, aquí lo tengo conmigo. E ela disse, não se preocupe, ele está aqui comigo. Dios nos mostró su fidelidad ahí. Deus nos mostrou sua fidelidade aí. Deus é maravilhoso. E você, como tem lidado com seus problemas, suas adversidades, seus medos? Acredito que nós temos sido chamados a esse encontro diário com Cristo. Então aproveite a oportunidade nesse podcast, renda seu coração, confie no Senhor. Saiba que apesar de todos os perigos, nosso Deus é maior. Amén. O que significa plantar uma igreja em um contexto onde não semeiam apenas almas, mas despedidas, deslocamentos e reconstrução? ¿Qué significa para usted, pastor, plantar la iglesia en un contexto donde solo se siembran almas, sino también enterros, desplazamientos y reconstrucción? Yo lo veo de una manera simple, Eu vejo de uma maneira simples, que es ayudar a la gente a que mire a Cristo. que é ajudar as pessoas que estão olhando para Cristo. Solo eso. Só isso. Si cuando predicamos el Evangelio, usamos las Escrituras para solo decirle a la gente, mira a Cristo. Quando pregamos o evangelho, nós usamos as escrituras para dizer às pessoas, somente olhem para Jesus. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es Cristo. Porque de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. En un funeral, ¿dónde hay esperanza? En Cristo solamente. Em um funeral, onde existe esperança? Somente em Cristo. Estuvimos trabajando con muchos pastores en el frente. Nosotros vivimos a 30 minutos de la frontera con Rusia. Nós estávamos trabalhando com muitos pastores na frente e nós vivemos a 30 minutos da fronteira com a Rússia. Íbamos a predicar a esos villas que son donde los 2 ejércitos chocan. E a gente vai lá pregar o evangelho onde esses 2 exércitos se combatem. Varios amigos pastores murieron durante ese tiempo. Muitos amigos e pastores morreram durante esse tempo. Y nos tocaba ir y ver a su familia ahí, a su esposa o sus hijos. E tocava o nosso coração ver a família deles e suas esposas e seus filhos. Pero ahí sabemos que nuestras palabras humanas no pueden darles nada. Mas então a gente sabe que as nossas palavras humanas não pode dar nada a eles.
Pero apóstol Pablo dice, recuérdense estas palabras para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los muertos van a resucitar en Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala para a gente se lembrar dessas palavras para que a gente não perca a esperança de que os mortos ressuscitarão em Cristo. Entonces, toda circunstancia necesita lo mismo, ayudarle a la gente a mirar a Cristo. Então, toda circunstância se trata da mesma coisa, de ajudar as pessoas a olharem para Jesus. Para mí un ejemplo de esto es la historia que está en Números de la serpiente de bronce que Moisés levantó. Para mim, uma história que traduz essa ideia é a história de... Perdão, pastor. En el libro de Números, No livro de Números, onde Moisés precisou levantar uma serpente de bronze. y estas serpientes vinieron y mordieron a todos. En ese momento era un desastre, un caos. As serpentes vieram e morderam a todo o povo e foi um caos. ¿Qué podían hacer ellos? O que eles poderiam fazer? ¿Llamar al 911? Chamaram o número de emergência? No había ambulancias. Não havia ambulâncias Tratar lá. de sacar el veneno Tentar tirar o veneno? no sirve. Não tem ¿Cómo como. podía uno ayudar al otro si ambos tenían veneno corriendo por su cuerpo? E como poderiam ajudar uns aos outros se todos estavam com veneno em seu corpo? Pero la dirección de Dios fue, mira hacia acá, Mas a direção de Deus foi: olhe para a serpente. mira. Somente Y olhe. todo el que miraba no moría. E todos os que olharam não morreram. Jesús le dijo a Nicodemo, así como a Moisés levantó esa serpiente, yo voy a ser levantado en la cruz. E Jesus disse para Nicodemos: assim como essa serpente, eu vou ser levantado na cruz, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida. Eso a mí me ayuda a recordar que nuestro trabajo es simple. Isso sempre me ajuda a me lembrar que o nosso trabalho é simples. Ayudar simplemente, mira a Cristo. Ajudar as pessoas e dizendo: olhe para Cristo. ¿Estás batallando con pecado? Mira a Cristo. Você está lutando contra o pecado? Olhe para Cristo. Ríndete a Él completamente. Se renda a Ele completamente. ¿Tienes el dolor de haber perdido a alguien? Se você tem a dor de ter perdido alguém, Mira a Cristo. olhe para Cristo. Él es la resurrección y la vida. Ele é a ressurreição e a vida. Para todo, ahí está Cristo. Para tudo, aí está Cristo. Olhe para Cristo, esse é o alvo. E você, para quem tem olhado, qual é o perigo que ronda e cerca a sua vida? Conversando com o pastor Josias também, nesses dias, ele me mostrou testemunhos de pessoas que estavam para se suicidar. E também de uma pessoa que ela ouviu o evangelho e ela passou a pregar o evangelho. Então a minha pergunta é: qual é o papel da comunidade cristã quando a vida humana está constantemente em risco? ¿Cuál es el papel de la comunidad cristiana cuando la vida humana está constantemente en riesgo, pastor? Es ser sal y luz, É ser sal e luz, tal cual como Jesús lo dijo. assim como Jesus disse. En Ucrania, la iglesia o los evangélicos eran vistos como relegados hasta antes de la guerra. Na Ucrânia, os evangélicos eram vistos como renegados antes da guerra. Cuando la guerra comenzó, los primeros en levantarse para ayudar de muchas maneras fue la iglesia cristiana evangélica. Mas quando a guerra começou, foi a igreja cristã evangélica que se levantou para ajudar todos, Para llevar comida, levando comida, para llevar medicinas, para levar medicamentos para servir a otros, e para servir a outros, para abrir sus casas abrindo suas casas y para hablar de la palabra de Dios. e para falar da palavra de Deus. Tenemos muchos testimonios de diferentes ciudades en Ucrania Temos muitos testemunhos de diferentes cidades da Ucrânia, donde las iglesias tradicionales, que allá es la iglesia ortodoxa, abandonaron sus catedrales. em que igrejas tradicionais ortodoxas abandonaram suas cidades. Entonces, la gente que por muchos años defendió la religión tradicional, al verse abandonada, también pudieron ver a la iglesia cristiana que vino y ayudó.
Então, muitas pessoas que sempre defenderam a religião ortodoxa, sempre tradicional, e viram essa igreja sair e viram a igreja cristã evangélica se levantando para ajudar. A mí me tocó ir a una villa donde dijeron, usted predica la palabra, venga a la catedral. E para mim, eu fiquei surpreso e tocado quando eu fui a uma vila e me disseram: você é um pastor? Então venha à catedral para pregar. Predíquenos aquí en la catedral. Prega pra gente aqui na catedral. Y yo dije, wow, estoy aquí para predicar en este lugar. E eu disse: nossa, eu estou aqui para pregar nesse lugar. Pero ellos dijeron, el líder que estaba aquí huyó simplemente. E eles disseram: o líder que estava aqui simplesmente fugiu. Y los hermanos son los que han estado viniendo. E os irmãos estavam Cristianos. vindo. Os cristãos. Los soldados, quienes están yendo a sus lugares de refugio, es la iglesia cristiana. Os soldados que estão indo aos lugares de refúgio são da igreja cristã. Mi cuñado es pastor allá. O meu cunhado é pastor lá. Y yo lo he acompañado viajando horas para llegar con un pequeño grupo de soldados y predicarles a unos y celebrar la Santa Cena con otros. E eu vou com ele e a gente viaja horas para ir até um pequeno grupo de soldados, falar a palavra e fazer também a ceia com alguns. Alguien diría, 5 horas para ir a encontrar a 4 soldados? E alguém diz, 5 horas para encontrar 4 soldados? Solo para partir el pan y tener la Santa Cena? Só para partir o pão e ter a Santa Ceia? Sí. Sim. Eso es lo que la iglesia está haciendo, ser sal y luz, ser las manos de Jesús, los pies de Jesús. É isso que a igreja está fazendo, ser sal e luz, ser as mãos e pés de Jesus. Que coisa extraordinária saber que Deus tem levantado pessoas em um tempo tão difícil. Que você também seja um instrumento de Deus e sal e luz. Observando a sua volta, eu acredito que o nosso desafio como igreja não é fugir, mas é ficar. Amém. Ficar e pregar a palavra de Deus e mirar em Jesus. Amén. Nós estamos gratos a Deus por esse momento. E para a gente encerrar, o tempo passa tão rápido, né? Eu quero fazer uma pergunta que é: que conselho o senhor daria a um cristão que quer seguir a Jesus, mas ele tem medo de não ficar firme quando os momentos mais difíceis vierem? Pastor, ¿qué consejo daría al creyente que quiere seguir a Jesús, pero también tiene miedo de no ser capaz de sostener en tiempos extremos? Le voy a ahorrar el trabajo. Voy a hacerlo fácil. Eu vou facilitar o trabalho. Si me estás escuchando, tú no puedes, tú no eres fuerte. Bom, se você está me escutando, significa que você não pode, você não é forte. Pero él sí es fuerte. Mas ele é forte. En Mateo 28, Jesús dice que Jesús se acercó a sus discípulos resucitado y cuando lo vieron algunos dudaban. E em Mateus 28, Jesus se aproximou dos seus discípulos ressurreto e muitos duvidaram. Viéndolo resucitado aún dudaban. Vendo Jesus ressurreto, também ainda duvidaram. Ese es el factor humano. Todos en algún momento se evidencia nuestra debilidad. Então, isso é um fato, irmãos. Todos, em algum momento, vão mostrar a fragilidade. Pero Jesús no les dijo, no duden, no. Mas Jesus não disse para a gente não duvidar. Jesús les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mas ele disse, toda a potestade me foi dada no céu e na terra. Jesús cambió el enfoque de ellos mismos hacia ellos mismos para que lo miraran a él. Então Jesus tirou o foco deles mesmos para que todos mirassem, para que todos olhassem para ele. Sí, ustedes dudan, es normal. Então Jesus fala, vocês duvidam, isso é normal. Pero yo ya gané.
mas eu já ganhei. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda a potestade me foi dada no céu e na terra. Por tanto, id y haced discípulos. Então vão e façam discípulos. Esto es maravilloso, Isso é maravilhoso. porque es toda, es el 100%. Isso é tudo, isso é 100%. Potestad es toda la autoridad, la potencia, la majestad. Potestades, todas as autoridades, todas as potências e todas as majestades. Y ya le fue dada a Él. Ya Él fue es quien dada a posee Él. todo. Entonces, en cielo y tierra. Já foi dada a ele no céu e na terra. Ele tem a posse de tudo. Eso incluye Ucrania, Brasil, México, todo. Isso inclui Ucrânia, Brasil, México, tudo. Por eso él dio esa orden. Ustedes solo vayan. É por isso que ele só deu essa ordem. Só vão. Hagan discípulos. Façam discípulos. Eso también es un milagro. Isso também é um milagre. Porque les estaba diciendo, van a haber gente que crea este evangelio. Porque ele estava dizendo, vão ver pessoas que vão acreditar nesse evangelho. Y ustedes enséñenles a guardar lo que he mandado. E ensinem eles a guardar o que foi ensinado. Y yo estoy con ustedes E eu estou com vocês todos los días todos os dias, hasta el fin del mundo. até o final do mundo. ¿Cuál es la conclusión? Es mirar a Cristo, A conclusão é olhar para Cristo verlo a Él, mirarlo a Él. e olhar para Ele. Pablo así caminó. Foi assim que Paulo caminhou. Él decía, una cosa hago, me olvido de lo que queda, lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Ele disse, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu olho para as coisas que estão à Y frente. prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. E eu prossigo para o prêmio do supremo chamado que está em Cristo Jesus. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. E Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive Pablo em mim. decía, deseo ser hallado no en mí, sino en Él. E Paulo dizia que tudo estava estabelecido em Jesus. Es decir, Pablo escribió, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. E ele escreveu, eu coloco os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Nosotros somos débiles, pero Él la ha conquistado. Então, nós somos fracos, mas ele já conquistou Él es tudo. la roca, Ele é a rocha, Él es nuestra cabeza, ele é a nossa cabeça, Él es nuestro rey, ele é o nosso rei, Él es todo. ele é tudo. Mirar em Jesus, Ele é tudo. Amén. Eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que ouviu o texto de Lucas, que fala que Simeão pegou a criança nos braços e disse, despede o teu servo em paz. E uma pessoa da comunidade, ela disse assim, mas a criança não fez nenhum milagre? Não. Mas como ele creu que aquele é o Filho de Deus e ele não fez nenhum milagre? Porque tantas pessoas que viram tantos milagres de Jesus não creram? Simeão creu numa promessa. Ali estava o Filho de Deus. Amén. Ele estava confiante em Jesus. Amén. Mais do que um bebê, nós temos a história completa de Jesus que morreu e que ressuscitou. Amén. Amém. Então, se o seu problema parece grande, maior é o nosso Deus. Amén. Mire em Jesus, foque em Jesus. Querido pastor, muitas graças Gracias, por seu pastor. tempo. Estou muito agradecido por estar aqui e que Deus te bendiga sua vida, sua família, seu filho, seu ministério. Gracias, pastor. Gracias y bendiciones para todos los que están escuchando. Muito obrigado e que o Senhor abençoe a todos que estão escutando. Beatriz, obrigado por esse tempo de compartilhamento. E para você que participou hoje do nosso primeiríssimo Conexão Sinai, se você quiser acessar os nossos conteúdos, você pode ter aí a oportunidade de se aproximar um pouco mais e de perceber como nós temos mirado em Cristo. E se a pergunta hoje é como viver a fé em tempos difíceis, acredito que a resposta em alto e bom som para você se conectar com esta verdade é: olhe para Jesus. Você não pode, você não consegue sozinho, mas Jesus já venceu por você. Amén. Nós queremos agradecer a nossa equipe de
produção, uma equipe top que eu amo demais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Igreja Batista Sinai e Deus abençoe você que se conectou conosco. Quero orar por você e por sua família agora, agradecendo aqui pela vida de Beatriz e do pastor Josias e sua família. Senhor, nosso Deus, bendito e eterno, nós verdadeiramente sentimos medo em meio aos perigos e quando eles se tornam mais intensos. Bem verdade é que vivemos no Brasil e ainda que não estamos numa guerra entre nações, nós lidamos todos os dias com a guerra do pecado, com a corrupção, com a violência, com tantos outros elementos que nos assustam a cada dia. Mas é tão bom, Senhor, nós sermos encorajados ao ver e ouvir o testemunho de um jovem pastor que tem encontrado confiança em Cristo e tem pregado o Evangelho na certeza de que Deus lhe concedeu autoridade para pregar o Evangelho em todos os lugares. E saber que quando perdermos a vida por alguma circunstância, nada perderemos, porque já temos o que precisamos, a vida eterna em Cristo. Amém. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui conectados conosco e que de alguma forma estão com medo ou se sentem em perigo, ou talvez desviados, ou machucados, ou desanimados, achando que podem fazer, que podem encontrar a resposta em alguma coisa. Mas nós, nesse momento, queremos pedir que o Senhor se revele, que o Senhor descortine em seus olhos, que o Senhor toque em seus corações, para que de fato possam mirar em Jesus. Nós te agradecemos por esse momento e nós fazemos isto no nome santo de Jesus. Amém. Esse foi o nosso Conexão Sinai, que tem o objetivo de conectar pessoas em toda parte com o som do céu trazendo esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.